ser bênção para a tua Glória vida. a Deus. A Késia chegando também. A paz, Késia. Deus abençoe. Cláudio, eu queria ler um texto. Amém. A gente está falando de adoção, Uhum. e é impressionante a gente entender isso, porque, na verdade, como nós falamos, é o ato pelo qual alguém recebe alguém como filho, aquele que não é. E ele dá os direitos, e dá a posição. E aí, embora isso dentro da nossa cultura, como nós já falamos, seja um tanto até para alguns pejorativo, mas é a mais alta expressão de amor. Irmão, a adoção é a mais alta expressão de amor. Se você, porventura, é adotado, então fique tranquilo. Você nunca foi uma pessoa de segunda categoria. Nunca foi um filho de segunda linha. Nunca pelo foi contrário. inesperado, né? Não, pelo contrário. A diferença, escuta bem que eu vou te falar, isso é muito sério. A diferença de um filho biológico e para um filho adotado é que muitas das vezes no filho biológico você não esperava e veio. Você o ama, você não esperava e veio. Mas do adotado, você foi atrás. Isso. Você escolheu a dedo, né? Você foi atrás. E olha o que Deus fala para nós na sua palavra. Romanos capítulo 8, do verso 15, eu vou até o 17, que diz assim, ó. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebesse o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Aleluia. O próprio Espírito, olha isso, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Olha o que ele está dizendo. Você não recebeu um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu um espírito de adoção, pelo qual você pode clamar, Paizinho. Aleluia. Olha, Cláudio, Só que quem é chama isso? de paizinho é quem tem a proximidade com o pai, né? A gente já viu filhos, né, que ele não tem muita proximidade, teve várias situações. Ele nunca vai chamar, paizinho. Paizinho é alguém que está pertinho, não é? Assim, que tem aquela proximidade, que tem aquele carinho, que tem a intimidade. Olha o que a gente pode chamar o nosso Deus de paizinho. Coisa linda. Olha que interessante, Cláudio. Eu falei da regeneração, e a regeneração, ela dá à pessoa a natureza de filho de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos nesse processo de regeneração, nós estamos tirando aquela natureza pecaminosa e estamos recebendo essa natureza de Deus, ou seja, sem pecado, vivendo uma vida de renúncia, uma vida de santificação. Esse é o processo de regeneração. Então, quando eu estou regenerado, eu passo a ter essa natureza de filho de Deus, né? Eu não tenho prazer na lei do pecado. Mas quando eu entendo que a adoção ela me dá a posição de filho. Aleluia. Ou seja, eu não sou apenas alguém que foi justificado, porque a justificação é assim, mais ou menos assim. Você não deve mais nada. Foi apagado. Sim. Só que eu poderia ser justificado e ser regenerado. Por exemplo, assim, você não deve mais nada, dona Cláudia, você não deve mais nada, vá em paz, você foi regenerada, você agora é uma nova pessoa, vai embora, pode ir. Só que ele não fez isso. Aleluia. Sabe o que ele fez? Ele tomou-nos pela mão e disse assim, não, a partir de agora, eu não apenas te tirei da sua vida de escravidão e de pecado, eu não apenas paguei a dívida que era sua, eu não apenas estou mudando a sua natureza, como estou trazendo para junto de minha mesa. Aleluia. Você está sentando à mesa comigo e eu te dou a posição de filho. Oh, aleluia. E quanta gente perde isso, né? Tem pessoas que vêm para o Senhor não por quem Ele é, por essa paternidade, mas só porque querem aquilo ali que no momento eles estão precisando, sendo que Ele tem tanto mais para nos dar, nos adotando como pai, né? Ele tanto, como você mesmo disse no início, que quando a gente entende o pai, ele faz essa tarefa de proteção, de suprir, e a gente está falando de Deus. Olha que ele nos dá, você falou da redenção, né? Da justificação, da redenção, e ele nos adota. É coisa tão maravilhosa, amado. Então o que é o intuito neste dia, amado, é que nós possamos entender que nós temos um pai de amor que nos adotou e não nos fez menores. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz ali
que ele sabe que Deus escolheu e falou assim, e sei que o Senhor tem amado, falando com Deus, Jesus está conversando com Deus, orando, ele fala, e sei que o Senhor tem amado a eles como amaste a mim. Olha que lindo. O Senhor Jesus falou, olha, o amor de Deus por nós é o mesmo amor que Deus tem por Jesus. É um amor, imagina o tamanho desse amor. E é tão fato que se não fosse, Deus não teria dado Jesus por amor a nós. Então ele diz que o amor de Deus por nós é do mesmo tamanho do amor de Deus por Jesus. Então é coisa maravilhosa. Então que você possa dar valor a esse amor. Não fica mais se depreciando, achando que você não vale nada. Para que você foi criado? Para que você... não sirve para nada. Não presta... Olha isso, quem te adotou foi Deus. E isso é tão forte, Cláudio, a gente entender essa questão, que, veja bem, o que acontece? Quando nós recebemos essa adoção de filhos, você passa a ter o quê? Direitos. Você passa a ter direitos. E aí, quando eu começo a pensar sobre isso, eu tenho direitos, os privilégios de filho. Sim. E aí a gente precisa entender uma coisa, Cláudio, e isso talvez em alguns vai dividir opiniões, mas veja bem, na verdade, esse texto de Romanos, essa adoção, essa ideia de adoção, nós somos adotados, ela não tem tanto a ver com a filiação, mas com a posição. Por quê? Porque você fala, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criados por Deus. Mas quando eu entendo a ideia da adoção em Cristo Jesus, que Cristo, ele me aproximou de Deus, o sangue de Cristo me permitiu isso, porque eles veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então nós estamos falando de posição. Ou seja, então quando eu entendo essa posição de filho de Deus, eu passo a provar desses direitos. Aleluia. Os direitos que um filho adotivo tem. Aí ele fala assim, mas qual que era o direito que um filho adotivo tinha? O mesmo direito exatamente do filho. Mesmo, exatamente o mesmo. Amado, que você entenda isso. Eu vou até passar aqui o endereço desse versículo que o Onis falou, que eu acho lindo esse versículo. É em João 1, 11 e 12, que diz que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos somos criatura do Senhor, mas todos são filhos do Senhor? Não, somente aqueles que o recebem. A partir do momento que a gente recebe ele nos adota. Olha que coisa maravilhosa. E aí, quando a gente entra para o Romanos, aí fala que pelo Espírito Santo de Deus, que nós fomos, recebemos a Ele como paizinho e tudo. Ou seja, a partir do momento que a gente vem para o Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí que vem todos esses privilégios da adoção, da gente enxergar Ele como pai. É um pacote completo, né? E aí eu preciso entender o que está em jogo, essa ideia da adoção. Porque se eu tenho esses direitos, eu também passo a desfrutar desses privilégios. Sim. Desses privilégios de filho. Então, o que nós precisamos compreender? Que muitas das vezes, Cláudia, nós estamos aqui vivendo, né, uma vida, até mesmo uma vida de órfão espiritual. Porque nós não entendemos o que é termos um pai, saber que nós podemos clamar por ele, saber que nós podemos pedir a sua graça. E falando sobre isso, eu estava lendo, você sabe disso, né, um pouco sobre a vida do George Miller, né, esse grande homem de Deus. E George Miller, ele entendeu isso quando ele leu um salmo, entendendo que o nosso Senhor era pai dos órfãos. Aleluia. E aí ele entende essa questão do que é você ter um pai, e ele abre orfanatos, né, para cuidar dos órfãos. E um dia alguém pergunta para ele assim, porque ele vivia pela fé, literalmente pela fé mesmo, orava a Deus para Deus mandar. E um dia perguntaram para ele assim, mas e se chegar a hora das crianças comerem e você não ter? Ele falou assim, não, isso é incompreensível, não tem como. Ele é um Deus, ele é pai. Aleluia. Ele é pai. E há uma experiência muito grande que conta-se que chegou o dia da dificuldade, que aparentemente parecia que não tinha, né? Porque chegou a hora de comer e estavam as crianças à mesa, estavam os pratos, e ele falou, vamos dar graças a Deus. E ele fez uma oração, Deus está aqui, nós cremos que o Senhor é pai,
na frente do orfanato, quebra um caminhão, a roda de um caminhão quebra, era um caminhão que transportava leite. O motorista, para não perder aquele leite, porque ia demorar no transporte, ele resolve doar por orfanato. O leite chegou. Não demorou muito, encostou um outro carro lotado de pães. Uma padaria de luxo próxima. A fornada de pão saiu um pouco deformado os pães e os clientes eram exigentes. O padeiro, então, o dono da padaria, mandando fazer outra fornada, pegou aqueles assim, doa lá por orfanato. Aleluia. Ou seja, chegou o pão, chegou o leite, por quê? Porque ele é pai. Oh, aleluia. Ele é pai. Linda, né? Então o que nós precisamos entender nessa tarde? Ele é um Deus que cuida de você, mas Ele não é apenas o teu Deus, Ele é o teu pai de amor. Você foi adotado aleluia. por Ele. Então, como um filho, você tem privilégios de ser filho de Deus. Aí falar isso para uma cultura que acha que ser adotado é como diz lá o conto da Cinderela, que é seu escravo. Não, você é filho. Ele te deu posição de filho. Então, querido, é Ele que peleja por você. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que peleja a tua causa. Você tem um pai que se importa com você. Aleluia. Oh, meu amado, você está recebendo essa palavra? Olha que coisa linda. Isso é, na verdade, uma promessa do Senhor, porque assim, a partir do momento que Ele é pai, imagine o que Ele vai fazer, os cuidados dele pela vida de cada um de nós. Se você está preocupado, está apreensivo, como vão ser os dias, como que eu vou resolver isso, olha a situação que surgiu. Nós temos um pai de amor e que é poderoso, todo o poder é dele. Então descansa, se Ele teve poder para fazer quebrar um caminhão de leite, furar o pneu, né, de um caminhão de leite ali na frente daquele orfanato, providenciou que aqueles pães saíssem com os defeitos, não prejudicou em nada o padeiro. Eu sei que Deus com certeza prosperou aquele padeiro, aquele carro do leite também, com certeza foi resolvido aquele pneu, mas foi para abençoar. E se é necessário para abençoar a sua vida, Ele vai permitir que situações aconteçam, vai mudar tempos, vai mudar situações, vai mudar o que for necessário para te abençoar. Creia nisso, mesmo que você olhe para um lado, né? Igual aquele versículo do Salmo 121, que o próprio Davi diz, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, às vezes a gente se vê como Davi, olhou para um lado, né? Tinha montanha, o outro lado tinha os soldados inimigos, tudo estava cercado, não tinha por onde, não tinha uma saída. Mas a ele realmente vê que o socorro dele vem do Senhor, e inesperadamente aquela situação se diz, né? De que os soldados de Saul, juntamente com Saul, tinham encurralado Davi e seu exército. E de repente houve um chamado, né, para que o Saul voltasse, porque estavam invadindo lá Israel, enfim. Deus trouxe um socorro de onde não se esperava. Então o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é pai, sinta-se filho, deixa Ele cuidar. A palavra de Deus diz que aquele que não recebe a repreensão do pai, ele é o quê? É bastardo. Tem hora que Deus está querendo nos ensinar e a gente não está querendo ouvir. Tem hora que Deus está querendo falar conosco e a gente está achando que sabe mais do que Deus, que pode mais do que Deus. Aceite a correção, aceite a instrução e seja um filho com um pai de amor como o nosso Deus.